né? O papel aceita qualquer coisa. Você pode ir lá dizer que o teu espelho vai ter que medir 16,54, né? E o teu piso vai ter que medir 29,35, ok? Mas isso na hora da execução fica um pouco complicado. Aí o que acontece geralmente? Você vai ver a diferença dessas medidas, né, que não foi possível aí manter essa exatidão, você vai ver a diferença no primeiro e no último degrau, que geralmente são ou fica alto, né, em relação aos demais, ou fica baixo, né, então, ou fica curto, enfim, vai dar a diferença aí nas extremidades, tá? Então, quanto menos quebrado for o valor do piso e do espelho, melhor para questões de projeto, tá? Porque às vezes a gente projeta, não pensa nisso e deixa aquele valorzão quebrado lá, e na hora de executar, às vezes aparece, né? Às vezes não, aparece esse valor quebrado que não foi possível de executar, né? Mas ele aparece, tá? Então, só esse ponto de atenção para a gente, na hora de projetar, pensar nisso, tá bom? Bom, aqui a gente tem aí algumas possibilidades de projetos de escada com bossel, que é essa projeçãozinha, né, do meu revestimento para fora do meu além, né, do meu piso, tá? Ou escadas com espelho inclinado, e aí forma o que a gente chama aqui de quina, né? Ele forma essa angulação aqui, o meu espelho fica meio inclinadinho, e a ponta da minha pisada aqui fica projetada para frente, né? E tanto no caso do caso de uma escada que tenha lá no projeto o bossel ou a quina, ele não pode passar de 1,5 cm do piso de baixo, tá? Então, esse cuidado aí, no caso desses projetos com bossel ou espelho inclinado, tá? Aqui dos patamares eu já comentei. Questão do corrimão também, que vale para ambos, certo? E é isso de teoria. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Só um segundinho, pessoal. Só vou... Oi, diga. Vai lá, depois eu pergunto. Não, vai, pode falar. Eu só ia perguntar aqui referente ao corrimão. A senhora disse que ele tem que começar 50 centímetros antes do início da rampa, é isso? 30 centímetros. Ah, tá. Show. 30 antes e 30 depois. Eu vacilei, perdi. Obrigado. Tá? Só vou pegar uma água, pessoal, e eu já vou mostrar aqui o exemplo do cálculo, tá? Só um segundo. Beleza, vamos lá. Mais alguma dúvida aí? Professora, voltando só um pouquinho aí na questão desse o P mais 2E ser maior que 63 e menor que 65. Você falou que é para a escada não ficar... Qual é o tipo de desconforto que a causa aí? Não, é a relação entre as duas medidas, elas têm que bater, elas têm que ficar entre esse intervalo aí. Então, porque senão, se você projeta se você não tiver uma restrição de tamanho, de pisada, uma relação de tamanho, de pisada e espelho, às vezes aquela pisada fica
muito comprida para um tamanho de espelho muito baixo. Ah, entendi. É para equilibrar o espelho com a pisada. Isso, A deixa eu... altura da pisada com o plano, né? Exato. Eu vou trocar a tela aqui, que eu vou abrir no PowerPoint aqui, que daí eu vou conseguir mostrar melhor até essa relação, que com certeza vocês já devem ter se deparado com alguma escada meio que fora de projeto, não precisa manjar muito de projeto de escada para perceber que tem alguma coisa errada ali. Então, qual que é a ideia? Essa condição, ó, o que acontece? Se eu tiver uma pisada, né, muito comprida e aquele degrauzinho bem baixinho, ó, sabe assim, ó? Tipo isso daqui. Então, eu tenho uma pisada muito longa para um espelho muito baixo, ou vice-versa, né? Eu tenho uma pisada muito curta para um espelho gigantesco, uma pisada muito curta para um espelho muito alto. E aí, aquelas escadas que parece que você tem que ter uma corda de escalar do lado para você conseguir subir. Então, é tipo isso. Essa relação que a gente tem, né? Vou colocar aqui, então, de novo a questão a pisada tem que ficar entre 0,28 e 0,32. O espelho entre 0,16 e 0,18, né? 18. E a relação fica entre 0,63, a pisada mais 2 vezes o espelho e 0,65. Então é isso. É para você conseguir ter uma proporcionalidade entre a pisada e o espelho, tá? Para não ficar uma coisa muito descontínua aí. Tanto, né, a relação do tamanho do piso, muito comprido ou muito curto, em relação ao tamanho do espelho. Deu para entender? Deu sim, professora. Tá bom? Obrigada. Sim. Imagina. Oi. Então, nesse sentido também, eu não sei se o pessoal já perguntou, já pediram para eu calcular uma vez, né, uma escada para um rapaz e tal. Eu usei essa fórmula de Blondel. Só que eu queria saber se, por exemplo, quando o comprimento é muito estreito, por exemplo, se só tem 2 metros, entendeu? Para a gente começar a fazer a escada. Não, largura, você tá falando? De largura, Largura da escada. Por exemplo, tenho 2 metros de largura. Como é que eu vou fazer? Um vão de uma altura de 5, 6 metros. Como é que eu calculo isso? Eu sei que eu consigo fazer. Aí vai sair isso aqui, ó. Então, exatamente isso, entendeu? Vai sair, não tem. Você precisa de um mínimo de espaço, porque então você tem, por exemplo, um desnível de quanto você falou? 5 metros? Um exemplo, 5 metros, vai. Então, você teria que ter pelo menos... que uma escada em U não vai caber aí, né? Uma escada em U, assim, desse tipo aqui, né? E aí tem que ter um patamar, porque não pode passar de 3,20 sem ter um patamar. Tem que ter um patamar. Né? Seria uma escada reta. Você teria que fazer uma escada reta, não tem jeito de fazer ela em U, porque não vai ter espaço. Uhum. E não vai ter jeito, você vai ter que projetar. Aí só que é assim, né? A escada marinheira, professora, não pode, não? Então, acho que é a melhor escolha. Põe uma escada caracol, já que é fora de padrão mesmo, põe a caracol, a escada caracol, né? Porque, tipo assim, se você, como o teu espaço, aí você teria que ter uma extensão de base aqui, assim, ó, para você ir alongando a escada, para ela perder essa inclinação e você fazendo isso com ela. Então, ela vai subir aqui assim, tal. Em algum momento você vai ter um patamar, entendeu? Sim, aqui mas dá para ter alguma fórmula que... Ou é tipo no olho mesmo, tem que olhar a fórmula é essa. Porque aqui a fórmula, na verdade, ela não te... pouco importa qual é o teu desnível e qual é a tua largura. Isso aqui pouco importa. Ele vai te dar o valor que precisa ser feito para o espelho. Geralmente é 25 e 18, né? Então, ó, vamos pegar esse gancho e mostrar aqui a conta, propriamente dito, para vocês entenderem que, assim, essa condição de tamanho, teoricamente, ela vale para qualquer lugar onde você precise colocar uma escada. Independente do desnível, independente da largura. A única coisa que talvez seja importante definir, como no caso aqui do exemplo ele fala, que ele quer uma escada em U. Então, assim, eu tenho que saber se eu tenho espaço para colocar uma escada em U, ou se vai ter que ser uma escada linear, né? Ou como é que vai ser aí o tipo de escada que eu
que eu consigo colocar ali naquele espaço. Isso talvez seja importante pensar antes, né? Mas as restrições de valores aqui, isso pouco importa. Porque qual que é a ideia? Então, eu vou trabalhar com o meu desnível. Meu desnível aqui é 3,5. Ó, eu vou chamar atenção aqui para essa questão. Isso aqui não é pé direito. Isso é de piso a piso. Aí, vocês precisam pensar, né, quando forem aí projetar, o seguinte. Esse desnível, então, já é de piso acabado a piso acabado? Ou eu estou pensando, né, no chão batido e depois ainda vai ter o revestimento por cima? Quanto a mais vai ter de revestimento? Para você pensar em tudo isso, né? Senão vai ficar mais um degrauzinho na hora que você terminar a escada, você fez o projeto na laje, e aí vai ter o revestimento final, ele vai ficar acima do teu, né, do teu último piso, aí, digamos assim. Tá? Então, assim, tudo isso precisa pensar de acordo com o projeto. Tá? Então, no caso, a gente está trabalhando com altura de piso a piso, digamos que é acabado aqui já, de 3,5. Então, se eu tenho uma altura total de 3,5, eu quero saber o seguinte: quantos espelhos eu vou precisar ter, né? Que vai remeter à quantidade de degraus. Eu vou dividir o espelho, então ele tem que estar entre 0,16 e 0,18. Aí qual que é a jogada? A gente pega um valor médio aqui. Então eu vou pegar o 0,17. Então esse 3,5 eu vou dividir por 0,17, que é uma medida média de espelho. Tá? Tá, estou fazendo agora o passo a passo da escada, tá? Tá acompanhando agora desde o começo. Então, 3,5 de desnível, 0,17 é uma medida média de espelho, né? Isso aqui deu, aqui em cima a conta, né? Então, isso aqui deu 20,58. Bom, primeira coisa, eu não posso ter medida quebrada de espelho, né? Ou vou ter 20 ou vou ter 21. Então, no caso aqui, eu vou arredondar para menos, né? Vou arredondar para 20 e vou retornar essa conta. Então, eu defini que eu vou ter 20 espelhos. Agora, eu vou refazer a conta do desnível pela quantidade de espelhos que eu já defini que eu vou ter. Isso aqui vai me dar o valor final quebrado do meu espelho. Então, 17,5 centímetros, né? Ou 0,175 metros. Então, o meu espelho vai ter 17 centímetros e meio. Eu vou ter 20 espelhos, a princípio, né? Agora, eu vou pegar essa medida e vou calcular quanto que tem que ter a minha pisada para estar dentro da relação de Blondel, de piso mais 2 vezes o espelho, entre 62 e 65. Então, Blondel ajuda nesse caso, tá, Anitta? Até você tinha perguntado, né? Para eu conseguir tirar a medida da pisada, que vai me dar uma relação proporcional entre piso e espelho. Tá? Então, aqui, 2 vezes a medida do espelho, mais a pisada, e aqui agora eu peguei o valor mínimo. Isso não é regra, tá, pessoal? Isso aqui a gente acaba adotando, porque já sabe que mais ou menos se você pegar esses valores, ele vai cair dentro do intervalo de piso que precisa, né? Então, no caso aqui, a gente vai usar o valor de 0,63. Então, eu quero o menor valor de piso possível para essa medida de espelho. Seria isso que eu estou dizendo. Aí aqui ele pôs em centímetros, ele mudou, né? Mas a gente estava calculando em metros, então 2 vezes o espelho, 0,175, mais a pisada é igual a 0,63. Isso aqui vai dar uma pisada de 0,28 metros. Beleza? Então, a minha pisada de 0,28 está dentro do intervalo que eu preciso trabalhar com o valor mínimo de pisada. Certo? Se você tivesse, em vez de jogar do 0,63, jogar do 0,65, daria uma pisada maior. O que acontece? Você alonga a tua escada, né? Ela vai ficar com uma extensão maior, mais comprida. Ok? Então, aqui é questão de ajuste, dependendo do espaço. Como ficou aí, professora? É 2 vezes a altura que deu 0,175 mais o P? Isso. Então, essa é a fórmula. 2 vezes a altura do espelho mais o P. Isso. Ah, entendi. Aí tem que ser no máximo 0,63 ou no mínimo 0,65. Na verdade, assim, você pode pôr aqui qualquer valor. Se você quisesse pôr 0,64, poderia, 0,65 poderia. Vocês podem depois fazer até essa conta. Professora. Vai mudar o valor do piso. Professora. Tá? Oi.
Esse espelho, esse número quebrado, não vai dificultar? Porque aí ele coloca 17,5, aí se ele arredondar para 17, chega no final vai dar diferença. Vai. Aí, então, esses são os desafios. Nem sempre você vai conseguir ele 100% inteiro. Nem sempre você vai conseguir. O problema não é calcular, porque no desenho a gente faz. O problema Exato, é o pedreiro executar. que não vai conseguir fazer. É a execução, exatamente. Por exemplo, uma coisa que a gente poderia tentar é o seguinte, por isso que, assim, projeto de escada não existe um certo, tá, pessoal? Isso aqui é variável, depende, você tem que fazer os ajustes. Se em vez da gente arredondar para 20, a gente arredondasse para 21, ficaria ainda pior, ficaria 16,66. Piorou. Não tem muita saída, aqui é a menos pior, viu? Não vai ter jeito, porque esses 3,5 ou eu divido por 20 ou eu divido por 21. Né? Se a gente dividir por 21, vai dar mais quebrado. Dividindo por 20 dá essa medida. Agora, se... não vai ter saída aqui, não. Nesse caso aí. E ainda que tá 17,5, viu, gente? Porque tem vezes que nem se eu dividir por 21, dá 16,666, uma dízima. Aí é pior ainda de conseguir acertar, né? Tem horas que não vai ter jeito, tá? Então, é o menos pior aí dessa condição. Professor, porque isso no final, se ele começar com 0,17... Então, mas ele vai tirar a diferença em algum degrau aí. Certo? Entendi. Entendeu? Se ele começar com 0,17, ele vai carregando essa medida, esses meio centímetros que está faltando, ele vai carregando. Na hora que ele chegar no último degrau, ele vai ficar muito alto. Entendeu? Ele vai carregando essa diferença. Entendeu? Às vezes tem escada que chega a ter quase mais um degrau dessa diferença, vai indo, vai carregando, chega lá no final quase que dá mais um degrau, entendeu? Ele faz metade de um degrau. Faz tipo isso. Aí fica com aquela... Porque aqui, ó, nessa escada em outro ponto, a gente está dividindo a quantidade de degraus por igual. Então, no primeiro lance eu tenho 9 degraus, um patamar e mais 9. Né? Então, às vezes, dependendo do projeto, fica quebrado isso, né? Fica desproporcional, entendeu? Aí são ajustes, tá, pessoal? Então, como eu falei, o papel aceita qualquer coisa. O negócio é ajustar isso daí na hora do vamos ver, lá na hora da execução. Aí que é o desafio. Tá? Mas o que eu diria aqui nesse caso é que é a melhor condição que a gente consegue do cálculo aqui, não tem o que fazer. Pelo menos o piso ficou um valor sem ser quebrado, né? Então, pelo menos a pisada. Certo? Anitta, teu microfone ficou aberto, tá? Ficou 1 metro ou... Eles vão sempre aumentando aquilo ali, o percentual para eles vai crescendo, o valor vai crescendo. Exato, dá quase 1 metro no final de diferença. Exatamente. Então é uma diferença grande, né? Desse erro aqui, desse vai carregando. Impossível. Oi. Outro detalhe. Qual que é a medida, vamos supor, do vão da escada? Vai, um lugar que está fechado e eu preciso abrir esse vão da escada. Qual que seria assim? Na vista superior aqui, esse espacinho, tá dizendo? Entre um patamar e outro? Eu falo o rasgo da laje. Vai abrir a laje, qual que é para não bater, para a pessoa subir e não bater a cabeça. Ah, tá. Daí também é uma questão de verificar projeto aqui. Vai depender do tamanho da largura da escada também. E se é uma escada reta ou se é uma escada em U. É largura, né? Quem tá esse microfone aberto aí? É a Anitta ainda. Avisa ela aí, acho que ela não tá ouvindo. Alguém avisa ela, por favor. Já de novo aqui, vou dar um estilo. Bom. Professora. Oi.
Você entendeu? A largura, vamos supor, a Aí, largura é de 80. Aí a você largura do quê? Da escada? a largura da escada. Vamos supor que é uma escada reta. A largura é 80. Aí você sobe com ela. Qual que é o rasgo da laje? Oi? Eita, Lele, hoje vai estar... Anitta, pelo amor de Ah, Deus. beleza. Não, ela tá falando beleza lá no telefone. Eu sei que ela tá falando. Alguém avisa ela, pelo amor de Deus. Eu avisei agora, professora. Avisa aí. Ah, era o Ela Walter não- ligando. Ah, boa, Val. Beleza. Eita. Ai, caramba. Bom, tá. Então vamos lá de novo. Então você falou de uma escada reta com 80 de largura. Isso já seria uma residência, né? Isso. Tá. Então, vai depender também. Ok, ela é uma escada reta, mas vai depender da altura também do teu degrau, do teu espelho. Para garantir, né, é melhor abrir um espaço maior. Mas, porque o que acontece, né? Vai ter que, você for pensando uns 2 metros para não bater a cabeça, certo? A pessoa joga para cima a altura da pessoa 2 metros para não bater a cabeça, e o quanto que ela está subindo, a abertura vai ter que ser a largura vai manter a da escada, mas você vai ter que abrir uma projeção de pelo menos mais de 1 metro para garantir isso, né? Porque a hora que ela está subindo, então imagina aqui, né? Tá chegando no piso superior. Tem, gente, tem. Esse rasgo? Tem, mas eu não lembro em detalhes dessa conta, porque a gente aqui não entra nisso, mas tem sim. Em algum outro momento aí, em alguma disciplina, ele deve entrar, não sei bem em qual, mas tem, né? Porque daí você vai considerar nisso a inclinação, porque aqui a gente não está falando em inclinação de escada, tá? A gente está falando em altura de degrau, mas isso aqui tem uma inclinação, né? Se você pegar aqui, você vai ter uma inclinação. E aí, dependendo dessa inclinação, você tem que considerar esse cálculo. Então, tem sim, eu não vou saber te dizer ao certo aqui agora, porque eu já não lembro mais disso, vou falar bem a verdade, mas tem que considerar a inclinação da escada, a altura do espelho, a largura e o espaço, né? O tipo da escada, o espaço que ela está alcançando. Mas dá eu não sei em que matéria que deve cair isso daí. Não sei mesmo. Vocês não tiveram ainda, pelo jeito, então, né? Ah, tudo bem, professora. Tá bom? É que eu pensei, como você tá falando de escada, então eu pensei... É que daí entra numa parte mais estrutural, porque esse recorte da laje tem que verificar o quanto, né, que você pode abrir, enfim. Então entra numa outra questão aqui que foge só do projeto pontual, digamos, da escada, entendeu? Acaba não abrangendo aqui, mas enfim. Bom, então aqui nesse caso aí não vai ter muito o que fazer, ela vai ficar com esse quebrado aí, vai ter que dar um jeito de chegar o mais próximo possível para não ficar uma diferença muito grande, né? Que se a gente for carregando esse erro, dá realmente uma diferença bem grande aí, de 0,90. Se o degrau for 17 centímetros, né, e for carregando. E a pisada ficou fechadinha aqui em 0,28. Uma outra questão. Como a gente está com 3,5 de desnível, né? Então, eu vou ter que pôr um patamar. Como é uma escada em U, a gente vai ter que descontar. Esse patamar, ele entra como ele não vai ser um piso, ele vai ser um patamar. Então, a gente desconta isso da quantidade total de espelhos, tá? Então, para eu calcular piso, eu vou pegar o meu número de espelhos, né? Que no caso ficou em 20. E vou subtrair 1, porque eu vou ter um patamar. E esse patamar não vai ser espelho, tá? Não vai ser piso, na verdade. Vai ser patamar. Então, eu tenho que descontar. Então, na verdade, eu fico com 19 pisos e 1 patamar, tá? O último degrau, na verdade, ó, se a gente for contar aqui,
Vamos no projeto aqui de baixo, que está até numerado os degrauzinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um patamar que conta como 10. Daí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse 19, ele é o último piso antes do meu nível, do meu próximo andar, né? Do meu piso do próximo andar, tá? Então, fica 9 degraus, 9 de uma subida, um patamar e 9 da outra, tá? E o próximo aqui já seria o andar que a gente alcançou, tá? Se eu tivesse 2 patamares, eu teria que descontar 2 aqui dessa conta, tá? E vai fazendo sucessivamente esse ajuste para que, de acordo com a quantidade de patamares que a escada tiver, tá bom? Se ela for reta, do mesmo jeito, tá? Essa conta aí desse descontar, né, o patamar vale do mesmo jeito, tá bom? Para a escada em U, para a escada reta, linear, tá? Bom, então é isso. Aí, a composição do projeto, né, então isso aqui seriam as contas, e aí a gente vem para a parte do desenho propriamente aí. Então, como sempre, como a gente já falou várias vezes, a gente precisa do desenho da escada em planta baixa, né, que é aqui onde eu consigo ver com clareza a quantidade de degraus que eu tenho, o tamanho da minha pisada, né, nessa desenho aqui de baixo eu consigo ver o tamanho da pisada, consigo ver a largura da minha escada, essa daqui está com 1 metro, consigo ver, o que mais aqui, a extensão, o comprimento total que ela tem, né, então essa escada está somando aí 3,72 de extensão, de comprimento, por 2,60, né, de largura. O que mais? Vamos ver o corrimão. O corrimão tem 5 centímetros, né, 0,05 de espessura e 5 centímetros de distância da parede, tá? Isso é importante, porque tem que ter esse vão de distância para que seja possível encaixar a mão. Tá? O corrimão ele não pode ficar totalmente grudado, né, na parede, ele precisa de ter no mínimo 5 centímetros de distância para conseguir acessar. No eixo, professor? É o quê? No eixo ou vão? Não, distância de lateral na parede. A fixação dele na parede, no caso de ter uma parede, né? Se for um vão aberto, aí não tem essa condição, essa restrição. Mas de um corrimão que esteja fixado na parede, ele tem que estar distante 5 centímetros. Então, 5 centímetros eu digo no eixo do corrimão, do gradil, ou tipo 5 centímetros o vão, depois o gradil? 5 centímetros o vão e depois o gradil. Ah, beleza. Aqui, no caso, tem esse vão intermediário aqui de 0,20, né, entre um lance e outro. Então, na planta baixa, a gente vai colocar essas medidas, né? As dimensões da escada, a dimensão do piso, funcionamento de corrimão, cota de nível, né? Então, aqui no meu patamar, ele está bem na metade da minha desnível total, né? Então, ele inicia lá no nível 0, 1,75 e o final em 3,50. Tem também essa seta indicativa aqui, né? Ó, fica um monte de rabisco em cima, mas ela tá aqui, que é o sentido da subida da escada, né? Então, tá vindo do nível 0 e tá subindo para o nível 3,50, então tem essa indicação da seta, certo? Essas linhas aqui são linhas auxiliares, tá? Que vocês não vão fazer no projeto. Isso aqui é se a gente fosse fazer a escada à mão, né? Então, como a gente vai desenvolver no CAD, não vai ter nada dessas linhas de construção aí, só a planta baixa e a vista, né? O meu corte aqui, para que eu possa, então, medir e enxergar o tamanho do meu espelho agora, né? Nessa vista aqui, o importante é a gente enxergar o espelho e a altura do corrimão, por exemplo. Tá? Então, são informações complementares importantes. E aqui, reparem que ela aparece com um corte, né? Porque a escada
Quando você faz a planta baixa e o corte dela própria, você tem uma visibilidade de até certo ponto. Dali para cima, né, você não, ou dali para baixo, você não enxerga mais. Então, geralmente nas escadas aparece essa linha de segmentação aqui, que é onde tem um corte. Então, daqui para cima, por exemplo, reparem que ficou tudo pontilhado. Ou seja, a minha visibilidade, ela está só nesses primeiros degraus aqui. Desse ponto para cima eu já não enxergo mais, não enxergo, né? Ela está invisível, por isso pontilhada. E aqui na representação do corte é a mesma coisa. Reparem que aqui eu consigo ver até a achura, né, do material da minha escada. E dali para cima eu tô tendo agora então a vista completa, porque eu fiz um corte na lateral da escada e aí sim eu consigo ver. Então a linha de corte ela tá sendo passada bem aqui, ó. Minha linha tracejada bem no meio desse primeiro lance, para que eu consiga ter a vista do jeito que tá ali. Tudo bem? Então a ideia é representar essa escada em duas, né, na vista em planta e em corte, para a gente ter englobar, né, todas essas informações. Professora, essa linha aqui de... Como é que chama essa de continuação? Não, como é que chama essa aqui? Interrupção, né? Essa daqui do corte? Do corte é, não, da segmentação aqui. Essa daí, a gente sempre procura colocar em planta, tipo, onde vai dar mais ou menos 1,5 metro. Isso, é a altura do corte. Eu vejo mais ou menos onde vai dar 1 metro. É a planta. É, porque você está colocando em planta baixa. Então, de 1,5 metro para baixo, você vê. De 1,5 metro para cima, você já não vê. Dentro da forma, do tamanho da minha escada, onde der mais ou menos 1,5 eu ponho, e dali para cima, projeção. Isso. Obrigado. Tá? Professora. Oi. Ali no número de pisos, a gente sempre vai fazer -1? Sempre? Porque no caso aqui é um patamar. Se forem 2 patamares, tem que descontar, entendeu? É estranho, porque não sei se eu sou meu burra, mas a gente faz 20 menos 1, que tira o patamar, dá 19. Isso. Depois a gente coloca o patamar e dá 19 também. Não, é porque aqui, por causa do último, quando você chega aqui, terminou a escada, ela termina num espelho, teoricamente, certo? E aqui é o seu patamar, já é o seu piso, onde você chegou do seu desnível lá em cima, certo? Isso aqui a gente não pode contar também como piso. A gente tem que descontar. Então, nem o patamar, nem esse outro piso conta como piso. Entendeu? Por isso que aqui ficou 9 pisos, degrau. Ó, 9 pisos é degrau. Um patamar, porque ele não é piso, ele é degrau, ele é patamar. Mais 9 pisos, porque o último aqui também não é piso. O piso, quando a gente diz piso, é por causa disso aqui, né? O piso de 0,28 a 0,32, tá? É isso que eu tô querendo dizer. A pisada da escada. Não vai ter essa dimensão. Ele já vai ser o piso superior, ou o piso do meu patamar, entendeu? Tá bom, fechou. Qual que é a ideia? Vocês desenvolverem o projeto da escada no CAD, exatamente esse projeto. Então, vocês vão transferir esse desenho da planta e do corte dessa escada, desse projeto, pro CAD, tá? Usando aí já essas contas que a gente já bateu aqui. Então, o projetinho vai ser o mesmo, só né, não se apeguem a essas linhas de construção aqui, tá bom? Isso aqui, nada disso vai aparecer só o projetinho da escada, né, da planta baixa e do corte, tá bom? O detalhe também não precisa fazer, né, professor? Não, também não. Aqui é só para fazer essa representação da altura. Isso aqui também não precisa desenhar, tá bom? Esse projeto, tá? Vocês só vão levar isso para o CAD. Na sequência da apostila tem até um outro exemplo de cálculo de escada, se vocês quiserem depois desenrolar para ver, a gente pode depois na semana que vem tirando dúvidas, mas o que eu vou pedir para que vocês entreguem é esse projetinho aí, tá? Que daí não precisa nem mandar os cálculos deles, que já tá
Ai, deixa eu só abrir aqui. Professor, aqui o corrimão da escada, ele segue a regra da rampa, 30 centímetros? Sim, sempre. Do primeiro pro último, do primeiro e do último degrau, Passando 30. passa 30. Professora, a senhora vai postar esse material aí? Comentado? Não, porque ele está resolvido. Quer que posta? Mas aqui, no caso aqui, a apostila que eu tenho aqui, a da prancheta, não tem isso aí. Esse aqui você postou? Ele está na atividade, ele está naquela outra apostila de atividades. Tá. O exercício aí, né? Tá? Tá. Professora, aí nós temos que colocar... nós temos que colocar esse... eu vi que a escada aqui tem o número 1, 2, 3. Tem que colocar também? Ou não? Não precisa numerar. Não. Aqui é só para tá. ficar claro, mas não precisa. Beleza. Precisa pôr as cotas, né? Indicar a linha de corte, indicar essa linha de interrupção. Vai as cotas de nível, se vocês conseguirem fazer, o corrimão. Tá? É isso. Aqui, basicamente, né, talvez seja... Bom, aí fica a critério de vocês por onde começar. Beleza. Não precisa... Gente, eu não sei se vocês que estão usando aí o CAD mais novo, as versões mais recentes, se está dando problema com a Ashura. Porque eu queria mostrar a Ashura para vocês, mas o meu CAD, se eu for acionar a Ashura, ele fecha, ele trava o computador. Tá uma desgraça, eu não consigo mostrar a Ashura para vocês. Porque no projeto aí ele mostra, né, ele indica a Ashura do concreto, né, desse material da escada aqui no corte, né, que eu até risquei agora aqui em cima. Mas não sei se vocês estão conseguindo ou não, tá? Se o CAD de vocês aí também travar, não precisa se preocupar com a Ashura, tá? Eu também nem consigo mostrar, porque se eu acionar o comando lá, buga tudo, cai, eu desligo, ele trava tudo aqui, a minha máquina. Então, não se preocupem com a questão da Ashura, tá? Beleza? Mais alguma dúvida aí? Eu tô tendo, professora. Diga. Eu fiz todos os desenhos numa página só. O que acontece? Na hora que eu tô abrindo maisinha aqui, tô tentando fazer o Ctrl+C e Ctrl+V para salvar, ele não tá... Ele tá saindo da configuração daquela do... das cotas, né? Sim. Eu vou ter que fazer tudo aquela configuração das dimensões? Não, ó. Vou mostrar um outro jeito de fazer aí, para não acontecer isso. Deixa eu só pôr na tela aqui. É porque você está abrindo uma do zero e ela não está puxando a mesma configuração. Exatamente. Aí, tá mostrando já aí? Ó, uma dica. Faz o seguinte, tipo assim, eu já tenho esse desenho salvo aqui como... Ele está nomeado como Drawing 3. Aí você vem aqui e salva como. Renomeia ele. Renomear aqui como 4. Ele vai abrir aqui para mim, ou seja, o 3 ainda existe. Eu posso abrir lá o meu 3. Ainda existe, ele está aqui. Drawing 3 e Drawing 4. Fiquei com 2 cópias, certo? Aí você apaga... no caso, 2 cópias idênticas, né? 2 cópias aí idênticas. Você exclui exclui o outro. Entendi. Melhor, entendeu? Porque para quando copia e cola numa nova, aí se não tiver ajustado, tipo, como puxar as referências padrões, vai acontecer isso daí mesmo, né? Acontece, tipo, você tem uma nova aqui, né? Aí você exato. Tá vindo aqui... Você joga lá e fica tudo fora de foco, né? Exato, aí ele zoa tudo, né? Beleza. Então, no segundo quadradinho, né? No segundo disquetinho. No segundo disquetinho. Tem um lapisinho aqui, ele aparece lá como Save As. Tá. Aí renomeia, né? E aí você pode fazer, então, se quem fez lá tudo em um só, aí abre, faz 4, salva 4 arquivos diferentes, só deleta. Tá bom, beleza. Obrigado, professor.
Professora, na última aula, no participando, você passou mais alguma atividade além daquela planta? Eu passei o telhado. Telhado? Aham. Vou abrir aqui, tem as medidas certinho do telhado. Eu pus na central também, viu? Ah, tá. Então eu vou fazer. Eu acho. Obrigado. Tá? Então, 2 telhados. Só para vocês terem uma ideia de um projetinho da escada aqui, ele não é dessa escada, ele está com outra medida, tá? Mas seria isso. Esse também. Então, a escada planta baixa e o corte. Isso aqui é basicamente offset, né, gente? Esse projeto de escada no CAD é mamão com açúcar. Tá, vamos lá. Rafael. Criação de layer e aplica na linha, como assim? Criação de layer aqui, Layer Properties. Aí você vai abrir uma layer, né? Só dá um Enter aqui, clica em uma layer que já tiver, ou na layer 0, e abre uma outra linha para você criar uma nova layer. É isso, Rafael? Ou é a configuração da linha que você quer? E, professor, não deu certo, não. Por quê? Esse negócio de salvar, não. O que aconteceu? Ah, só mudou o nome do arquivo que eu fiz. Sim, mudou o nome do arquivo, mas você continua com o arquivo original. Abre o arquivo, busca o arquivo com o primeiro nome. Abre ele, você vai ficar com 2 arquivos iguais. Mas o senhor abriu na aba, não foi? Não, eu vim aqui em abrir e puxei o arquivo. Ah, deixa eu ver lá. Deixa eu procurar ele então no computador, peraí. Ele fechou. Teoricamente, ele ficou só o arquivo novo aberto, né? É que eu pensei que ele abria nas abas, sim. Não, automático não, mas se você for procurar ele lá em abrir, nessa pastinha aí de Open, aí você procura onde está o arquivo e abre ele. Aí você vai entendi. Beleza. Entendeu? Você não vai ter que abrir ele, vai ter que puxar ele de novo. Ah, beleza. Tá? Não vai automático. Tá, então a questão dos layers, para a criação de uma nova layer, abrir essa layer 1, para renomear, só clicar sobre o nome, né? Então, vou colocar como exemplo. Para configurar. Oi? Para configurar a linha, passar para metro. Configurar a linha para passar para metro? Como assim? É porque o AutoCAD fica em milímetro, né? Não é aqui. É lá em Units. Único. Não é na layer. É em Units. Aí aqui a gente consegue modificar a cor da layer, né? Escolher a cor que eu quiser. O tipo de linha, se for uma linha contínua. No caso, se for uma linha tracejada, até aproveitando aí que a gente tinha falado que estava com problema de visualizar a linha tracejada, então vou mostrar de novo, tá? Então, linha tracejada, se no caso não aparecer aqui para você, você vai vir em Load. E aí aqui ele tem todos os tipos de linha tracejada. Vou puxar um outro aqui que não esteja configurado para a gente poder mostrar. Vou puxar essa linha, essa 08 aqui. Então, vou puxar essa 08. Ok, ele vai carregar aqui para mim com o nome da linha. Se eu precisar ajustar a espessura, né? Então, quero uma linha de 0,05 milímetros, vou indicar aqui. Aqui a gente vai deixar sempre ele ligado, né? Descongelado e aberto para que eu possa alterar e ele fique visível no meu desenho, tá? E vou puxar essa linha aqui, ok? Então, criou lá a layer. Aqui agora é só fechar. Então, digamos que eu queira colocar essa layer nessa linha aqui, nesse meu retângulo. Então, eu seleciono
a linha, né, o elemento que eu quero colocar nessa layer. Venho aqui na abinha das layers e vou puxar o exemplo, né, minha layer de exemplo. Então, tá aqui, ficou verdinho, mas não ficou tracejado. E eu coloquei lá para que ele tracejasse a linha, né, que fosse uma linha do tipo tracejado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha, vou vir Inline Type Scale, propriedades, só checando se tá com a linha tracejada. Deixa eu ver se tem a linha. Vou pôr a linha 8 aqui. Já vai ler isso. Vai ler, ok. Agora sim. E aí vou vir aqui em Line Type Scale, ou nessa setinha aqui, ele abre para mim todas as propriedades, né? Eu posso vir em Properties, ele vai abrir esse quadro onde tem todas as propriedades da minha linha, tá? Então, o tipo da linha, ok, é aquele tipo um tracejado diferente que eu peguei aqui, só pra gente mostrar. Line Type Scale 1. Esse valor a gente vai ter que mexer. De acordo com o tipo da linha, aqui vai ser um valor. Então, você aplica um valor, por exemplo, de meio e vê o que acontece. Nesse caso, ainda não tracejou. Eu vou diminuir mais ainda a minha escala da linha. 0,05 agora. Agora começou a mostrar o tracejado. Aí posso ajustar 0,03, vamos ver se fica melhor. Fica um pouco melhor. Então, o ajuste para a linha tracejar é feito por aqui. Tá? Então, de novo, eu vou fechar aqui, ó lá a minha linha, tá lá tracejada. Clica na linha, vem aqui em propriedades, estende o quadro de propriedades, nessa setinha. Ele vai abrir aqui para mim todas as propriedades. E a gente vai mexer aqui em na Line Type Scale. Tá? E aí assim ela vai aparecendo tracejada pra gente. Tá? Eduardo, então, o projeto de escada a gente vai replicar aquela escada. Vou deixar essa daqui de lado. Então, não, a escada, Thaís, é exatamente a mesma aquela que eu mostrei, a medida de 3,50 de altura. Tá? Então, vou mostrar como que ficaria o corte, por exemplo. Vamos começar pelo corte. Ele tem uma altura de espelho de 0,175 e uma pisada de 0,28. Então, no meu CAD, eu vou line, vou começar a minha escada de qualquer ponto aqui, né? Então, ela vem com o orto habilitado, né? Então, vou fazer o patamar de início aqui e vou começar a subir. Então, quanto que ela tem de espelho de altura? 0,175. Só digitar o valor e Enter. 0,175. Quanto que ela tem de pisada? 0,028. 0,28. Enter. Quanto que ela tem de altura de novo? 0,175. Enter. Pisada, 0,28. Enter. Vou fazer isso quantas vezes, né, precisar, de acordo com a quantidade de degraus, que a gente sabe que tem lá de 9 pisos, o próximo é o patamar, tá? Então aqui de novo, 0,175, Enter. Piso 0,28, ó, tô no 3º degrau, tô indo pro 4º degrau, 0,175, 0,28, tudo bem? Isso aqui seria o meu corte. Vou replicar a quantidade de vezes necessárias
essa linha ficou super grande. Tá? Então, aqui você vai seguindo. Depois, na planta baixa, a mesma coisa. Vai fazer o contorno com as medidas que já tá lá. Então, ela tem 1,20 m de largura útil, fica com 1 metro. Então, ela começa aqui com 1,20. Vou alinhar aqui com o fim da minha, o início do meu degrau, ó. Opa. Aí. Vai, me alinha com o início do meu degrau. Vai ter 1,20 de largura por 0,28 de pisada. Então, aqui, zero vírgula 28 de pisada, e aí posso ir dando offsets de 0,28 a partir dessa linha de início. Então, um degrau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o próximo vai ser um offset de 1,20, porque já vai ser o meu patamar. E aí eu posso fechar aqui essa lateral. Então aqui fiz metade da escada, aqui o patamar de virada para lá. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos aqui como que seria o início? Aqui vamos só seguir até o patamar. Deu para entender aí, quem estava na dúvida? É isso aqui, a gente já tem as medidas, é só trazer o projeto mesmo. Falta mais um. 28. Chegou até o patamar. Para cá mais 1,20 m. Em metade da escada, na vista e no corte. Depois é só seguir a outra metade. Tudo bem? Então, basicamente, é line offset que vocês vão usar aí para executar essa construção da escada.
Professor, Professora, boa noite. Boa noite, professora.